Olá, boa noite para você que nos assiste aqui pela Rede Petrópolis de televisão. De repente você está nos assistindo não pelo site, não pela TV, Tech Cable, mas também pelo Facebook. Nós temos uma página no Facebook que é Rede Petrópolis de televisão. Muita gente nos assiste lá. Estamos começando mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, é aquele programa que não fala só sobre saúde humana e qualidade de vida humana, mas também sobre saúde e qualidade de vida animal. Hoje o programa está recheado, muita informação para você, do jeito que eu gosto, do jeito que você gosta. Vamos falar sobre síndrome de burnout, que é um tema muito atual, né? A psicologia vai tratar dessa questão e você vai ouvir um pouco sobre esse problema com a psicóloga Regina Rezende. Temos também a massoterapeuta Débora Santana dando dicas aí, falando um pouquinho para você que de repente está pensando em perder algumas medidas, então ela vai falar para você. E lá no final do programa, você sabe que o programa tem aquele quadro maravilhoso que é o Mundo Pet, que dá dicas para você que tem um bichinho de estimação. Então hoje a doutora Priscila Mesiano vai falar sobre verme do coração. E vamos diretamente agora falar sobre uma questão que é muito importante. A gente ainda está no mês de novembro, e o mês de novembro você sabe que é celebrado o Novembro Azul, que é para se falar para as pessoas, para os homens principalmente, com relação à prevenção contra o câncer de próstata. E o câncer de próstata ainda é o segundo que mais mata os homens no Brasil, e é preciso sim alertar com relação à prevenção, que é por meio de exames anuais. E quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente, mais uma vez, é o urologista André Saerp. Olá, seja bem-vindo aqui ao programa mais uma vez, mais uma entrevista, falar sobre o Novembro Azul, mas é muito importante, né? Lembrar para as pessoas que estão em casa, principalmente aos homens, que tem que se prevenir e tem que se fazer exames, não é isso? Isso, boa noite, Luciana, é sempre um prazer estar aqui, é ótimo a gente poder realmente tentar dar essa colaboração, essa contribuição de orientar os homens em relação aos cuidados, realmente à prevenção das doenças no sexo masculino e principalmente do câncer de próstata. Então é um prazer, estou aqui à disposição e a gente sabe realmente que o câncer de próstata é o que você falou, é o câncer que mais mata o homem depois do câncer não melanoma, um câncer de pele, e estima-se que esse ano 68 mil novos casos sejam diagnosticados, e as estatísticas do INCA mostram que provavelmente a cada hora 7 homens são diagnosticados com câncer de próstata. É uma doença muito importante, silenciosa, que precisa ser orientada. Bom, você falou que é o segundo que mais mata, logo após o câncer de pele não melanoma, é isso? Isso, exatamente. O câncer de pele que mais mata no homem é o câncer de pele melanoma, depois é o câncer de próstata, depois vem o câncer de pulmão. Então, a pessoa que está em casa, o rapaz, os homens principalmente, eles têm que fazer esses exames. Quais são os exames? Qual é a periodicidade desses exames? Isso é uma coisa importante, a gente vem falando, né, nos programas e tentando realmente fazer com essas campanhas que a gente oriente os homens que se houver algum fator de risco, ou seja, se for um paciente que tem algum parente em primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, ele deva fazer o exame a partir dos 45 anos. Se o paciente for da raça negra, também a partir dos 45 anos, se for sedentário e obeso também. Já os pacientes que não entram nessas categorias do grupo de risco, podem fazer o exame a partir dos 50 anos. Tá? E uma coisa importante é que os exames que devem ser feitos, não deve ser feito exclusivamente o famoso PSA, que é o exame de sangue. O PSA é um exame importante, depois que ele foi detectado, que ele foi introduzido na prática clínica, ele diminuiu o número de pacientes que morreram de câncer de próstata, mas ele pode falhar em 20% dos casos. Então é importante que, além do PSA, né, o homem que está em casa se conscientize que é preciso também fazer um toque retal, o exame físico, para você poder diagnosticar aqueles casos em que o PSA não é tão confiável. Que é um exame rapidíssimo, né? É um exame que demora em torno de 10 segundos e não requer preparo nenhum. As pessoas às vezes ficam preocupadas em ir ao consultório, que preparo eu tenho que fazer, que hoje eu saí direto do trabalho, então não tem preparo nenhum e é um exame que realmente dura 10 segundos e pode salvar uma vida. E é muito mais rápido do que os exames periódicos das mulheres. Os exames periódicos das mulheres são muito mais trabalhosos do que o exame masculino para a prevenção de câncer de próstata. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque os homens têm que ter coragem, mas
O doutor André estava me falando aqui que os homens estão quebrando um pouco, estão rompendo um pouco esse tabu com relação ao exame, mas ainda tem medo, na verdade, do diagnóstico, é isso? Isso, exatamente. Foi feito um estudo agora recente que mostrou que os homens estão procurando mais voluntariamente o consultório do urologista, diminuindo o tabu, mas que eles estão ainda com certo receio de procurar o urologista por conta do diagnóstico. Então, eles têm medo de ter um câncer de próstata diagnosticado. Então, eu tenho alguns pacientes que vão ao consultório e falam, doutor, eu não sinto nada, por que eu preciso fazer esse exame? Então, é importante que a gente frise que o câncer de próstata ele não dá sintomas. Ele só vai dar sintoma numa fase mais avançada, e essa sintomatologia que o paciente pode apresentar pode ser só a característica de um crescimento benigno, que a gente sabe que metade dos homens com mais de 50 anos vão apresentar um crescimento benigno da próstata e podem começar a urinar um pouco mais à noite, o jato um pouco mais lento, sentir que não esvaziou a bexiga. Isso pode ser um sintoma só de um crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, então, ele não dá nenhum sinal específico que permita que, pelo diagnóstico, pela história clínica, a gente faça realmente o diagnóstico do câncer de próstata. E ele só seria curável, o câncer de próstata só que seria curável se fosse diagnosticado precocemente? Isso, exatamente. A gente sabe que quando a gente diagnostica precocemente o câncer de próstata, 90% dos homens têm cura. Quando a gente diagnostica de uma fase tardiamente, esse número cai para menos de 30%. Então, é por isso que se aconselha que o homem, a partir dos 50, não tendo aqueles fatores de risco, procure realmente o seu médico, cuide da sua saúde, não só da próstata, é importante que cuide das doenças cardiológicas, das doenças de pele. Então, que o Novembro Azul sirva para isso, né? Para conscientizar os homens que eles precisam cuidar da saúde, não exclusivamente da parte prostática, mas como essa área traz muito tabu, traz muito receio dos homens fazerem o exame, a gente insiste em falar muito no câncer de próstata, que é importante. E quais são os tratamentos hoje em dia? O tratamento, Luciane, precisa ser individualizado. A gente não tem um resultado ou uma receita de bolo para todo mundo. Então, existem as formas de tratamento, desde você só acompanhar aquele paciente, ou seja, se o paciente não tiver uma expectativa de vida mais de 10 anos ou 15 anos e tiver um câncer de próstata pouco agressivo, às vezes não precisa ser feito nada, é só a gente acompanhar periodicamente. E chega ao ponto, às vezes, de precisar fazer cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, braquiterapia, que seria o implante de sementes radioativas na próstata. Então, existem vários tipos de tratamento que variam realmente desde a observação até as cirurgias que são hoje em dia feitas por maneira com auxílio do robô. Isso é uma realidade que a gente já está vivendo. A gente pode operar a próstata com o auxílio do robô, que traz um retorno do paciente ao trabalho mais rapidamente, com menos sintomas. Ainda não acessível para todo mundo, mas já é uma realidade para a gente que está começando a surgir e ficar mais frequente. Isso é importante, né? Novidades no tratamento. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Bem Saúde. Quem quiser saber mais informações, quiser entrar em contato de alguma forma, como é que pode fazer? Eu me coloco à disposição, é sempre um prazer estar aqui, é ótimo poder ter uns minutos para a gente poder falar sobre isso. E se alguém quiser ter alguma informação, eu disponibilizo sempre um e-mail, que é secretaria@saearp.com.br, que é um e-mail que a gente pode receber para tentar orientar onde procurar. Existe esse exame na rede pública que pode ser feito, então a gente pode dar informações caso necessário. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos com relação à saúde do homem aqui no Bem Saúde e também em outros programas, porque o doutor André está sempre em todos os programas que eu apresento e isso é muito bom. Bom, você que está aí em casa, é importante lembrar para você que o homem principalmente, e você que é esposa, e de repente fala para o seu marido que ele precisa fazer esses exames para poder prevenir com relação ao câncer de próstata. Agora o Bem Saúde faz um rápido intervalo e volta já já.
Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Voltamos com o Bem Saúde, agora falando sobre a síndrome de burnout. Pois é um tema muito conhecido na psicologia hoje, atualmente, e muita gente não sabe por quê, o que acontece, se tem sintomas, mas não sabe que está doente, está com o problema. E quem vai falar um pouquinho pra gente com relação a isso é a psicóloga Regina Rezende. Olá, seja bem-vinda aqui no programa Bem Saúde. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, o que é a síndrome de burnout? Burnout. Isso, exatamente. Significa literalmente queimar até o fim. Então, é uma síndrome que acomete as pessoas, né? É a síndrome do trabalho, de pessoas que trabalham de forma excessiva. Acontece muito entre os profissionais mais competitivos, mais comprometidos e que, de alguma forma, por alguma razão, não têm o reconhecimento que esperam pelo seu trabalho. E isso vai gerando uma frustração e uma doença que se torna crônica. Então, eles começam a desenvolver uma série de transtornos, uma série de sintomas que caracterizam essa síndrome. Irritabilidade, cansaço excessivo, falta de capacidade de se divertir, não consegue relaxar, dificuldades com sono. E isso vai se cronificando até desenvolver uma depressão e ser necessária uma intervenção, inclusive medicamentosa. Agora, muita gente pode acabar confundindo os sintomas da síndrome de burnout com a depressão, não? Sim, pode, isso é possível. O que diferencia basicamente é que a pessoa que sofre de burnout, ela é uma ligada ao trabalho. Ela tem um trabalho que a princípio ela ama, que ela gosta, e ela começa a se dedicar muito, ela é muito competitiva, ela é muito comprometida, e ela começa a perceber que ela vai cada vez mais infeliz para esse trabalho. Então, a depressão independe do trabalho, a depressão é uma questão orgânica, né, muitas vezes ligada à hereditariedade, né, isso é muito forte na depressão. Pais deprimidos normalmente vão ter filhos, um ou outro que sofre de depressão. Burnout não necessariamente. Entendeu? E aí o que acontece? Existem alguns profissionais que são os mais suscetíveis, principalmente os professores, os bancários, sabe? Pessoas que lidam com o público e que têm uma alta dose de cobrança e de expectativa em relação ao seu trabalho. Até mesmo os profissionais de saúde, eles acabam sendo muito mal acometidos. Os né? médicos também. Médicos veterinários. Médicos veterinários. Os médicos correm um risco maior por conta da automedicação. Eles podem se automedicar, então eles se sentem sobrecarregados, infelizes, angustiados e não percebem que o que eles precisam é dar um tempo. Procurar relaxar mais, não se dedicar tanto ao trabalho, se voltar mais para a família e para momentos de lazer. Ele continua naquela, né, cada vez trabalhando mais horas, 12 horas por dia, e não percebe que aquilo vai levar a um adoecimento psíquico. Agora, quais são os tratamentos desse problema? Basicamente psicoterapêutico, né? Medicamentoso, quando houver uma indicação de um médico psiquiatra, e principalmente uma psicoeducação. Eu trabalho com a cognitivo-comportamental, que parte do princípio que é necessário uma psicoeducação para você aprender a lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos disfuncionais, para controlar o seu comportamento. Porque existe uma tríade, que a gente chama de tríade cognitiva: pensamento, emoção, comportamento. Então você começa com pensamentos disfuncionais, isso vai gerar uma emoção em você e, consequentemente, isso vai comprometer o seu comportamento. A cognitivo-comportamental trabalha com a psicoeducação das suas emoções, para você aprender a lidar com elas e ser mais funcional e mais feliz.
Entender que o trabalho é uma parte da sua vida, mas não é a sua vida. Existem outras instâncias da sua vida que você precisa administrar da melhor forma possível e não se dedicar de uma forma tão acirrada e tão adoecedora ao trabalho. Quando a pessoa procura um psicoterapeuta para tratar a síndrome de burnout, geralmente ela tem que pensar em quanto tempo para começar a perceber resultados dentro da psicoterapia? Olha, quando existe uma consciência de que ela adoeceu por causa do trabalho, isso é mais rápido. O que acontece muitas vezes é que, assim, por exemplo, existem situações às quais você está preso. Se você, às vezes, tem, por exemplo, uma pessoa que tem um emprego onde ele é muito bem remunerado e ele tem família, né, uma empresa muito grande, com um alto nível de cobrança, então, ele não pode se afastar desse trabalho, né? É uma coisa, é dali que ele tira o sustento dele e dificilmente ele conseguirá um emprego onde ele seja tão bem remunerado. Então, ele não pode abrir mão do trabalho dele. É preciso que haja essa consciência de que a forma como ele vê o trabalho dele está adoecendo-o e ele começar a, sem sair desse trabalho, sem abrir mão desse trabalho, começar a fazer mudanças internas, emocionais, psicológicas e psíquicas, para que ele fique bem, porque é uma síndrome crônica que leva às vezes ao suicídio, leva à depressão, e aí de alguma forma de qualquer maneira você vai se afastar do trabalho. Se você não conseguir administrar a síndrome, mais cedo ou mais tarde você vai se afastar do trabalho. Muitos profissionais são colocados em benefício pelo INSS por conta da síndrome de burnout. Então, é importante que você tenha essa consciência e saiba que é preciso fazer mudança na forma como você encara o trabalho. Se você faz daquilo ali a sua vida, você é tão competitivo e às vezes tem uma questão tão grande com autoestima e com autoeficácia que você coloca toda a sua expectativa e todo o seu valor no trabalho. E isso não é bom, porque você tem um valor em si, por ser a pessoa que você é, por ser o ser humano que você é. Independente da função que você desempenha. Eu tenho certeza que você vai querer fazer o melhor, mas não fazer disso a sua vida, de forma a adoecer por causa do trabalho. Isso é importante para a pessoa que está em casa, para o pessoal que está em casa, que de repente está começando a se identificar com alguns sintomas que ela mencionou aqui, procurar logo um psicólogo, procurar um psicoterapeuta para poder começar a tratar, porque realmente é uma doença que, se não for tratada, como ela disse, pode até levar ao suicídio. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Bem Saúde, quero convidá-la a vir mais vezes, inclusive, e quem quiser saber mais informações, quiser entrar em contato, como é que pode fazer? Eu tenho um consultório no edifício profissional, meu telefone é 5 vezes o número 9-3118, e eu também estou aí nas redes sociais, Regina Nascimento Rezende, e o que o pessoal precisar, eu estou à disposição. Regina Rezende com S, né? Isso, com S. É importante lembrar para o pessoal que está em casa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Voltamos com o Bem Saúde, hoje também é dia dela, Débora Santana, massoterapeuta que traz aqueles resultados maravilhosos com relação à perda de medidas. Hoje você trouxe algumas coisas bem impressionantes, né? Se o Michel puder colocar aí pra gente dar uma olhadinha. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, essa daí perdeu 10 centímetros, fiz a drenagem com a redução de medidas, trabalhando ali, né, a retenção de líquido também, o metabolismo. Agora vamos para a próxima. Essa daí foram 4 sessões, perdeu 25 centímetros de gordurinha localizada. Nossa.
Nossa Senhora. Modelando também, você vê que afinou bem a cintura, é muito legal. Quando você fala, são 3 pontos, né? São 3 pontos. Abaixo, cintura baixa, cintura média e cintura alta. Abaixo, acima do umbigo. Olha essa esse daí ela resultado, perdeu gente. em média de 40 centímetros, né? Esse é um resultado de 10 sessões. Reduziu bastante a celulite também. E também modelou bastante a cinturinha dela, né? Desinchou. Dá para você ver bem o resultado. Essa daí já tinha barriga bonita, ficou mais ainda, né? É verdade. Ela perdeu 8 centímetros, mas você vê que mesmo ela tendo uma barriga muito bonita, ainda deu para melhorar. Você usa várias técnicas, né? Sim, eu faço vários tipos de toques também, né? Faço drenagem, redução de medida, faço a modelagem, só que eu costumo trabalhar os pontos juntos, entendeu? Por isso que dá esse resultado. Eu faço a drenagem junto com a redução de medida, modelando e afinando a cintura também. Aí você percebe qual é o problema da pessoa e Sim, logo consegue. sim, faço massagem também para dor, faço também relaxante, mas eu vejo o que cada um precisa. A gente está mostrando barriga, mas você trabalha o corpo inteiro, é importante lembrar. Trabalho o corpo inteiro também, faço massagem também no corpo todo também da pessoa. Bumbum, para levantar Sim, bumbum. faço quem tá também. aí querendo, preocupado com a praia, agora verão. e tal, Celulite. Para modelar também o bumbum, as pernas também, braço, costas também, são assim resultados fantásticos. Aquela gordurinha embaixo do sutiã, né? Também, aqui dos ladinhos também trabalho também. Trabalho assim, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. O importante é entrar em contato com ela para ver qual é o seu caso e aquele precinho super especial. Sim, que ela tá na faz, promoção. parcela, é maravilhoso. Verdade. E aí, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você? Então, eu atendo no Shopping Dom Pedro II, sobre a loja 5, Salão Vanusa. Telefone fixo 22426807. E a pessoa pode entrar em contato pelo Zap, que é 992-564755. 992-564755. Muito bem. É importante lembrar também que você está no Facebook, né? Débora Santana. Também, Débora Santana também. E lá ela posta vários resultados, muito Sim. mais resultados que ela traz aqui. Ela traz um pouquinho, mas lá ela posta todos os resultados que ela tem, porque é todo dia e várias horas por dia, então são muitos resultados que ela obtém ao longo das semanas. Eu quero agradecer pela sua presença aqui no Bem Saúde. Bom, eu conversei com a Débora Santana, que é massoterapeuta, trabalha aí com várias técnicas, inclusive com redução de medidas. Agora a gente vai para o Mundo Pet. Solta a vinheta, Michel, por favor. E no Mundo Pet de hoje, a doutora Priscila Mesiano, da Clínica Amigo Bicho, vai falar sobre um problema que pouca gente conhece, que é o verme do coração. Dá uma olhadinha. Tem rosto de Lelete, porque o rosto de Lelete, você não tem ideia. É muito expressivo, né? Nossa! Oi, gente, estamos de volta com mais informações sobre o Mundo Pet. E hoje, com eu, Arlete, e a doutora Priscila Mesiano, vamos falar sobre verme do coração, que é uma doença transmitida por mosquitos. Também o mosquito Aedes, que transmite Zika vírus e a dengue. Eu quero falar com a doutora Priscila, como é que esse mosquito ele acaba causando essa doença? É qualquer mosquito ou só o Aedes mesmo? Algumas famílias específicas de mosquito, incluindo a família do Aedes, que picam o animal, né? E transmitem esse verme que vai parar dentro do coração dos caninos e também dos felinos. Nos caninos é muito mais comum do que nos gatos. São mosquitos comuns nas regiões de praia. Aqui em Petrópolis, na região serrana, tem se tornado mais comum também. Pelo nosso hábito de ir muito para a região dos lagos, acaba que os cães estão vindo para cá infectados e os mosquitos estão se infectando também com esse tipo de parasita. Então é muito importante a gente criar esse hábito de proteger os nossos cãezinhos quando a gente tem o hábito de ir para a região dos lagos, sempre estar protegendo o nosso cãozinho antes de viajar. E como é que faz para evitar essa doença? Então, existem 3 formas. A primeira delas é com medicações orais, que você pode administrar para o animal tanto mensalmente quanto na frequência que você for viajar. Ou então pipetinhas que você pode aplicar na nuca do animal, ou hoje em dia existe uma aplicação, que é como se fosse uma vacina que você aplica no animal e ele fica 1 ano protegido contra a picada desse mosquito, que seria o mais efetivo, né, hoje em dia, e
que vale mais a pena. E é uma doença que pode levar à morte, né? Com certeza pode levar à morte, principalmente porque os sintomas só aparecem quando o animal já está com o coração aumentado de tamanho, né? O coração aumenta de tamanho porque dentro dele estão as formas adultas do verme. O coração vai aumentando de tamanho de forma que os vermes vão crescendo ali dentro, né? Os sintomas são tosse, cansaço, dificuldade de respirar, dificuldade do exercício também, pode apresentar barriga d'água, ascite, então são sintomas comuns a outras doenças também, então às vezes é difícil até de chegar ao diagnóstico, mas uma vez desconfiando da doença, você tem que relatar ao seu veterinário que você leva o seu cãozinho para a praia, é importante falar isso para o veterinário também, imaginar que possa ser isso, né, investigar essa doença com exame de sangue, né, para poder chegar a esse diagnóstico e tratar. Tá certo, a gente volta em outras oportunidades com outras dicas. Tchau, tchau. Cadê? Dança.